estás, o seu nome infalível é. Os gênios vêm e vão, teu trono acima está, seu nome imutável és. O inferno não prevalece e nada irá me impedir, eu te adorarei. Erga sua voz e declare: muralhas vão estremecer, cadeias, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, o seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono, seu nome imutável és. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está mais uma vez aqui conosco no nosso canal Podcast Bolsa de Mulher. Seja muito bem-vindo, que esse assunto hoje possa ir falar com você, talvez você vai dar umas risadas também. Hoje vai ser... É engraçado, porque na verdade é um assunto bem sério, mas assim, vocês estão vendo que hoje temos convidados aqui, temos pessoas novas. Hoje a Josi não tá, inclusive, né, a gente tem que orar, porque olha, o que tem de gente doente, então a Josi tem trabalhado bastante, porque é dengue, é influenza. Ela trabalha na área da saúde aqui em Alvorada, né? Então estamos eu, Felícia, né? Sim. E hoje alguém que saiu de trás do computador, Maurício. Meu Deus! Tá solteiro. Por pouco tempo. Queremos A isso. gente crê que dessa vez vai. Hoje o assunto é sobre isso. Não, Porque antes a gente fazia propaganda, mas ninguém via, né? Agora pode ver. Olha só, quem sabe? Vamos orar. E também um que fazia tempo que não aparecia, que era o Naman. é verdade. Irmãos, orem por mim, tá difícil a minha vida de trabalhador. Que daí ou é a Josi lá com os dengue e o Naman com o imposto de renda. Ai, né? Jesus, Então, misericórdia. daí, imagina, esse episódio aí que talvez vai dar numa sexta, que tu já tem entregado o teu imposto de renda, que senão os coitados... Por favor. Orem por nós. Ore pelos contadores. Vamos fazer as coisas com antecedência, não vamos deixar não de deixa última de- hora. Mas o assunto não é namoro, o assunto não é imposto de renda. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Tem um assunto que já faz um tempo até que a gente tinha comentado de conversar. E quando a gente comentou o namoro, falou, eu quero estar nesse. E a gente trouxe então um psicólogo também para conversar, para dar suas explicações mais técnicas. E a cobaia. Vamos falar sobre bipolaridade, ou talvez é o transtorno de bipolaridade, não sei se esse é o nome completo. Também. Que é algo que eu já convivi com pessoas que recém tinham tido o diagnóstico e me comentaram assim das suas dificuldades, de como era difícil lidar com isso, e com pessoas ao seu redor, em quererem ajudar, não saber exatamente como lidar com a situação. Então, o Maurício vai estar aqui para nos ajudar a entender, porque também tem aquela coisa, tem muita gente que por aí que fala assim, porque eu sou bipolar, porque como eu mudo de humor, então eu sou bipolar. Mas isso é ser bipolar? O que é a bipolaridade? Uau, é assim já. Então, Claro, primeiramente, tem que ser, né? bom dia, boa tarde, boa noite, Enfim. ou dependendo do horário que tu tá assistindo, né? Quem sabe, Muito madrugada. Eu acho muito bacana, é muito legal estar nesse lado aqui de vez em quando. Acho que a gente tá vendo que nós estamos valendo por uma Josi, né? Eu e tu. A Josi não está. Vamos gravar com eles lá. Eles vão suprir a necessidade da Josi. Não é bem assim. Mas brincadeira à parte, mas obrigado.
Quando a gente tá assistindo ali, é uma coisa, eu fico só olhando, interessante isso. Eu fico rindo atrás, dou meu palpite mentalmente lá atrás dos assuntos. Então, muito obrigado. É muito bom e obrigado, né, por a gente poder estar aqui. Estamos aí. Fala, mano. Vai. Mas ele Eu falo. A gente tá mal de Não me apresentaram, mas eu me apresentei aqui. Não foi ele que me tratou, tá, gente? Mas te indiquei. Mas eu falei, nós estamos aqui com o Maurício, psicólogo. O que é Ia bipolaridade? dar uma explicação. Meu nome é Maurício. Então, já sabe, Gente, então, o bipolar, tá? É um transtorno da personalidade. Então, assim, se é da personalidade, então já é algo da pessoa, né? Então, assim, não é algo que dá e passa. Ah, hoje eu sou bipolar, amanhã já não sou mais. Ah, hoje eu tomei medicação, tô bem, tô estável, depois não sou mais. Não, na verdade, a bipolar é uma condição, é um funcionamento do ser humano. Alguns desenvolvem mais cedo, outros não. Outros levam, dependendo do contexto que pode ter gerado, né? Porque às vezes o que acontece? Ele é hereditário, né? Tem alguns estudos que diz que pode ser também genético, né? Então, assim, se dependendo da família de primeiro grau, tá? Alguém tiver, né? Alguma condição, tiver algum transtorno bipolar, pode, isso quer dizer que não necessariamente vai ser, mas pode desenvolver bipolaridade. Né? Esse é um fato. A partir disso, então, alguns estudos vão dizer o seguinte, que pode desenvolver entre os 25 aos 35 anos. Né? Bom, é certeiro? Não, porque é um estudo, né? Que pode variar. Tem gente que descobre mais cedo, tem gente que descobre mais tarde. Então, assim, varia, né? Muitas das coisas, assim. Então, dentro da psicologia, sempre fala assim, tudo depende. Né? Mas, normalmente, o bipolar são essas pessoas que variam muito rápido. Humor, tudo, a gente sempre fala, né? É tudo ou nada. Ou tu é meu tudo, tu não é meu nada. Humor, aquele humor mais dependendo da sintomatologia, vai estar muito o seguinte, ou tá muito eufórico, né? Tá muito lá em cima e uau, e tudo lindo, maravilhoso, depois de 3 segundos, o que tu falar já tá lá embaixo chorando uma maneira muito depressiva. Então, a gente sempre fala que é uma ciclagem, né? Então, a ciclagem é muito rápida, varia muito rápido, né? Assim, não tem como dizer, a gente tá aqui, tá bem, do nada deu algum gatilho, aconteceu alguma situação que aquilo ali mexeu com a pessoa, porque ali vai mexer com as emoções, vai mexer na parte interna, né? Alguns gatilhos vão ser atingidos, então a partir disso então vai virar chavezinha. Tá, mas essa questão, por exemplo, que você está falando, às vezes pode acontecer com pessoas que não têm a bipolaridade, né? Porque como é que eu vou descobrir se é bipolar ou não? Porque, assim, por exemplo, tu pode estar alegre, feliz, contente, né? Aí, de repente, uma pessoa te diz alguma coisa e daquela alegria tu acaba entrando em uma tristeza, fica triste, fica magoado, né, com aquilo que te disseram, enfim, isso aí é uma coisa, e a bipolaridade seria algo que acontece sempre, a toda hora, essa pessoa está sempre igual uma gangorra, estou aqui em cima, daqui a pouco eu estou lá embaixo, amanhece bem, mas anoitece mal, assim como te abraça, daqui a pouco está te dando um tapa, tu não sabe de onde veio, o que aconteceu. É bem isso. Aí tem os perfis de bipolaridade, né? Exato. Tem o tipo 1, 2, o 3, que aí tem aquele que é mais Sim, agressivo, o grau... que é realmente que te dá um tapa. Ele tá te abraçando, daqui a pouco vem te dá um tapa. Eu digo isso porque nós até passamos, né, no prédio onde a gente mora com pessoa que tinha, além da bipolaridade, tem casos de pessoas que também têm a esquizofrenia. E foi o caso dessa pessoa que, infelizmente, acabou até cometendo suicídio. Mas assim, uma hora ela estava super bem, e aquela, como tu falou, Maurício, assim, dava risada, né? Dava risada, e sabe, abraçava e cumprimentava. Às vezes ela ia lá em casa para conversar, aquela coisa. Daqui a pouco ela entrava, era assim, ela entrava dentro de casa, a gente ouvia já os gritos dela com a mãe dela, por exemplo. Era uma gritaria, e xingando a mãe, xingando todo mundo. Mas, gente, ela acabou de sair daqui, a gente estava conversando, ela estava bem,
estava rindo, estava dando risada. Como assim? Tu só saiu de uma porta e entrou na outra. Quando ela entrou em casa, não sei o que deu ali, algum gatilho, alguma coisa que foi, e a gente já começava a ouvir os gritos. Eu só ficava ali orando, Senhor, tenha misericórdia, porque é muito algo rápido, assim bem... né? Porque chegava a ser assustador. Ele é um funcionamento do ser humano, né? Bom, como a gente sabe se a pessoa tem transtorno de bipolar ou não, né? A gente tem dentro da psicoterapia, a gente tem a gente faz testes, né? Testes psicológicos. Bom, precisa ter uma durabilidade esses sintomas. Né? A gente sabe. Bom, no dia a dia do ser humano, no dia a dia da nossa vida, bom, vai ter momentos que eu vou acordar super bem, mas dependendo do que vai acontecer durante o meu dia, eu não vou terminar do mesmo jeito. E sim, ok, sim. Porque faz parte. Né? Tem dias que eu vou amanhecer muito feliz, notícia, dormi bem, acordei, tá tudo certo. Mas, bom, um exemplo, recebi uma notícia, perdi o emprego, meu pai faleceu, ou terminei um namoro, ou sei lá, meu salário não caiu na conta da forma que queria. Bom, são exemplos, né? Mas algumas situações que vão mexer com a gente. Né? Então, assim, bom, isso é digamos assim, se a gente pode dizer que é o normal, né? Do ser humano. Isso são notícias que vão nos acometendo durante o dia. Já o do bipolar é tudo a questão da intensidade. Qual é a intensidade que ele tem nisso? Porque ele tem uma questão de energia exposta para cada situação da vida, né? Para cada momento ali. Então, ele coloca muita energia ali e então ele fica muito na questão de uma gangorra, literalmente. Sim. Né? Dependendo da forma que ele deposita a energia para aquilo, ele vai estar em momentos altos, momentos mais baixos, mas isso não é ao longo do dia, às vezes é no momento. A gente está aqui, está bem, está rindo, está brincando, a gangorra já desceu. Pode estar lá embaixo, triste, quer só ficar dormindo, não tem vontade mais de viver. Do momento, pode depender da situação, a gangorra sobe, não tem mais necessidade do sono, não quer mais comer, tá acelerado, feliz, rindo, muito, né? Vamos gastar, vamos comprar e assim vai. Esse é o funcionamento de um bipolar, mas é uma questão de durabilidade dos sintomas. Quanto tempo tem esse sintoma? Durante o dia tem lá, a gente fala que é dentro do período, né? Dependendo do sintoma, de 2, 3, 4 meses assim, né? Desse vai e volta. Bom, então vamos precisar avaliar mais. Para partir daí a gente pode dizer, bom, realmente a pessoa tem um transtorno de personalidade bipolar. Como a gente falou, é personalidade. Isso já vem. Né? Então já está com a pessoa. Alguns estão mais dormentes, né? A questão do transtorno. Outros, dependendo do ambiente que a pessoa está, pode ser ativada ou não. Pode dar um start ou não. Exatamente. Pode ser até que a pessoa viva a sua vida, estava ali e nunca saiba, porque não... Exato. Né? Tá ali, tá no meio. Aí sempre fala que a gente sempre brincava muito isso dentro quando a gente está na faculdade, né? Que na verdade todos nós temos o gene de psicopata. Todos nós, tá ali. Para alguns, vai morrer ali, adormecido e não vai acontecer nada. Para outros vai ser ativado. Né? Depende do ambiente que a pessoa está. Né? Às vezes vai fortalecer e vai ativar essa questão do gene. Do bipolar é a mesma coisa. E aí vai uma outra questão também, né? Não sei se alguns de vocês já tiveram que lidar. Como é que tu lida com uma pessoa bipolar dentro de casa, por exemplo? Né? Porque às vezes porque assim, tu tem o bipolar em casa, né? Aí como é que tu lida com essa pessoa bipolar? Às vezes pode ser o esposo que é o bipolar, pode ser um filho, pode ser a esposa, pode ser alguém que esteja dentro da tua casa, que uma hora ele te fala contigo, te abraça, daqui a pouco, do nada, tá gritando, tá xingando, qualquer coisa, né? Já fica nervoso de qualquer coisa, já está xingando, já está alterado. Aí tu fica assim, só um pouquinho, mas só disse bom dia. Né? E parece que aquele bom dia para a pessoa foi algo assim, né? Que parece que disse uma coisa para a pessoa que deu um negócio nele, que já fica alterado, já te xinga. Como é que quando eu recebo isso e tenho um bipolar dentro de casa, o que eu faço?
É que... Como é que eu vou reagir a essa pessoa assim? Porque tu dá um bom Desse dia. jeito ele tem que estar medicado. Tu dá um bom dia e a pessoa vem largando as patas, Vem te com a xingando. água Aí, né? Eu disse, mas eu não fiz nada pra essa pessoa, por que ela tá me xingando? Por que ela tá alterada? Por que ela tá dessa forma? que é bem pesado, né? Pra quem tem na família quem alguém. tem que tratar uma pessoa assim, como é que Porque, faz? querendo ou não, é cansativo. Para algum familiar ter a pessoa que tem esse transtorno. Porque é isso. Às vezes tu tá aqui, a gente tá aqui de boa conversando, do nada virou a chavezinha, já xingou, já brigou, já gritou. E às vezes é o dia todo. E às vezes não é a intenção da pessoa fazer isso. Mas ela tá tão acionada internamente que há uma maneira de expor essa energia, sair para fora é desse jeito. Né? Então, assim, bom, como lidar com isso? E como é que eu vou lidar com uma pessoa bipolar dentro de casa, por exemplo? Como? Tem vários métodos aí. Respira fundo. Primeiro, contrate um psicólogo. Me chame aí depois. Vou chamar Me chame depois, dando dinheiro. Como é que eu lido com essa pessoa? Depois ele mesmo vai colocar na descrição ali Meu WhatsApp, meu cartãozinho ali. do vídeo. Mas assim, Sim, terapia. Né? A psicoterapia é muito importante porque é isso, para conseguir lidar com as questões das emoções. Conseguir regular as emoções, primeiramente. Né? Porque, querendo ou não, isso vai desregulando a emoção. Porque no momento tu tá com raiva, depois tá triste, daí depois tá muito alegre, e volta pra depressão, e volta pra questão da euforia, e assim vai. Né? Bom, uma coisa que eu sempre indico, eu não sou muito a favor, mas dependendo de cada situação, é a medicação. Né? Eu sigo uma psicóloga, ela se não me engano, lá pra cima, ali de Bahia, não lembrar o local que ela é. E ela fez um post uma vez e eu achei sensacional isso, assim. Que ela falou assim, que Deus também cura através das medicações. Eu até mandei pro Naman, assim. Porque realmente isso, a gente acha que não, que Deus ele vai... E Deus sim, nós cremos que sim, Deus vai fazer, Deus pode sim curar a pessoa da depressão, da ansiedade, seja qualquer tipo de transtorno que seja, nós cremos sim que Deus pode fazer. Mas também Deus deu capacidade para médicos, para psicólogos, psiquiatras, bom, que através da medicação dar o efeito necessário para que quimicamente o cérebro seja estável. Né? Porque eu falo assim, bom, eu não gosto, mas bom, dependendo da situação, eu falo assim, olha só, tu precisa tomar essa medicação. Porque a medicação, ela serve que nem uma bengala no início. Bom, porque ela vai entrar no organismo, vai fazer o efeito quimicamente, vai entrar no cérebro para conseguir estabilizar. Bom, estabilizando, fica mais fácil, né, de tu trabalhar isso numa terapia. Porque daí tu vai realmente conhecer quem é a pessoa que está por trás de tudo aquilo ali. Porque a pessoa só está reagindo a toda aquela situação, né? A todo aquele ambiente que às vezes aciona bastante. Bom, então vamos ter ferramentas para que quando tiver um ambiente assim, a pessoa saiba lidar melhor. Sim. Né? Para ela conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila, né? É convivência, porque, né? Não Exato. pra ela mesmo. Porque no momento de euforia, daqui a pouco, tu começa a fazer planos, por exemplo. Nossa, eu podia fazer isso e tal, não sei o quê. Daí naquela euforia, tu tá... E são daí planos depois, grandiosos, assim. Sim, porque daí grandiosos. É É tudo... exatamente, é tudo no extremo, é tudo lindo. Não, eu vou trabalhar e vou trabalhar num negócio gigantesco, que é grande, bonitão, assim, né? Que reluz aos olhos. 2 minutos depois, isso aqui é ruim, não sou nada, nada dá certo, olha só novamente. São os episódios de hipomania, né, que existem, Exato. que existem dentro da bipolaridade. Na verdade, eles são os mais perigosos de todos, porque a pessoa vai tão em cima, que quando ela desce tão embaixo, que aí que acontece muitas vezes do bipolar, ele não suportar aquela oscilação e fazer uma besteira. Então, os episódios de hipomania, eles são muito preocupantes para quem tem bipolaridade. Não é quando ele tá triste, o episódio mais perigoso, é quando ele tá lá em cima, porque sabe que ele vai descer de lá, de onde ele tá, e ele vai cair num precipício. E daí vem uns pensamentos suicidas. Sim, é isso que eu digo. Porque isso daí vem de uma ideação, de um pensamento vem uma ideação, da ideação vem um plano, e a pessoa vai concretizar. Né? Porque ela tá tão no fundo, mas tão no fundo, que ela não consegue mais, não tem mais um sentido aquilo ali. Né? Porque para ela, bom, se
Se lá em cima eu tava tão bem e agora do nada eu tô lá embaixo, bom, a pessoa não consegue ver que existem outras possibilidades naquele momento. Para ela é aquilo ali, ou é tudo ou é nada. Ela não consegue ter um equilíbrio, né? Um meio termo. Exatamente. Assim. Por isso que a gente sempre fala que a medicação é muito importante nessa fase. Porque ela vai conseguir fazer esse equilíbrio que a pessoa precisa para conseguir enxergar que o mundo não é só preto e branco. Ele pode ser cinza de vez em quando, pode ter outras variáveis de cor. Né? Então, assim, a pessoa vai ser começar a ser mais estável na emoção, no cérebro, nos pensamentos agitados, no comportamento. Então, tudo vai levando para a pessoa ficar mais equilibrada. Por isso a importância do diagnóstico, né? Exato. Por isso, para ter um diagnóstico, levar para diagnosticar para ver se realmente do que se trata, né? E a gente sempre fala assim, bom, se tu tá... A gente sempre fala isso, né? Se tu tá nos ouvindo, tipo assim, me identifiquei com tais coisas. Tá. Se eu dizer para vocês que quando eu li o nosso seminal, que é o DSM, né? Que é a Bíblia da psicologia. Né? Se eu dissesse assim, eu li bastante coisa dos transtornos, das doenças, eu me identifiquei com quase todos. Eu tenho aquilo ali? Possivelmente, eu não sei, eu parei de ler porque eu me identifiquei com vários. Então, assim, eu não vou parar por aqui, vai que senão... eu seja realmente isso aqui. Né? Então, assim, importante, eu me identifiquei com algumas coisas, eu vejo que faz sentido do meu funcionamento de vida, desde criança, às vezes de adolescente, eu sempre fui assim. O que eu devo fazer? Procura uma ajuda, né? Vai até um psicólogo, conversa, olha, eu estava vendo um podcast esses dias lá, então eu vi que eu tenho alguns sintomas, quero realmente ter certeza se eu sou assim. Porque quem é bipolar, a pessoa, ela funciona daquele jeito, é a vida dela, né? Mas não é porque ela tem a vida dela que ela pode ser, ela precisa ser instável, né? Porque é muito cansativo. Sim, imagina. Para quem tem que lidar, então... Para quem tem que lidar e para a pessoa que está lidando, que é aquilo ali. É muito cansativo, porque cansa demais. E ela também está vendo o reflexo nos outros e pode se sentir mal. Agora, eu conversei uma vez com uma moça que tinha, e ela começou a fazer terapia, enfim, recebeu o diagnóstico, estava fazendo tratamento certinho, e ela falou assim, eu consigo agora reconhecer quando eu tô indo para uma euforia, por exemplo. Eu consigo perceber que eu tô indo para aquele lugar, então eu já fico meio ligada. Então, até isso é a importância, né? Que daí tô conseguindo. Daí, de repente, no trabalho, ela conseguia dar uma diminuída no ritmo, para não já adicionar, por exemplo, o estresse do trabalho a isso, porque ela já estava se identificando, ela conseguia perceber. Uma qualidade de vida. Né? Qualidade de vida. Quase todos eles, ou na sua grande maioria, busca isso. Qualidade de vida. Em todas as áreas. Profissional, de relacionamentos, familiar, de amorosos, de amizade, todos o meio que eles percorrem, eles procuram isso, ter uma qualidade de vida melhor. Porque quando está muito nesses altos e baixos, às vezes a pessoa ela perde isso, porque isso vai impacta a amizade, porque é muito cansativo ter uma pessoa que está assim, instável o tempo todo, não está conversando contigo, está bem, depois já está soltando as patas em ti, né? Ou tu está conversando ali, do nada a pessoa... Né, vira a chave e sai andando, tu tipo, né? O que aconteceu? Esse cara sou eu. Sai andando. Conta mais aí, Nama, vamos lá. Foi nesse período do 25, 35 que o Foi, na realidade, falou. Eu convivi com a bipolaridade durante a minha vida inteira. Só que se usava um termo no interior que eu não sei se utiliza aqui pra capital, que o fulano é de lua. Sim, tem dia que tá bem, de tem lua. dia que não tá. Era o que sempre diziam sobre mim. Fulano é de lua. Até que eu passei por um quadro depressivo extremamente preocupante, grave, e aí é toda a investigação, o que tem, o que possui. Dentre os inúmeros diagnósticos, o último que veio foi da bipolaridade. E aí explicou muita coisa. Fiz tratamento com medicação, fiz tratamento psiquiatra, psicólogo, embora eu não goste muito de conversar. Eu tive que ceder a isso. Sim. E o que eu aprendi durante o tempo é que o precipício que normalmente a gente cai, o bipolar cai, eu desço do escorregador. Eu já sei quando eu tô subindo e eu sei que eu vou descer para um episódio de extrema tristeza. E eu já aprendi a descer do escorregador para ele. Acontece que essas variações que o Maurício mencionou, elas ocorrem durante o dia inteiro. E não tem uma ordem para ocorrer, tu não sabe quando vai acontecer. Às vezes tu tá bem, às vezes tu não tá. E é muito desgastante para quem tá convivendo aprender a lidar. No meu caso, eu me fecho.
Porque eu preciso ficar em silêncio comigo mesmo, porque eu sei que daqui a pouco vai estabilizar e tudo vai voltar ao normal. Mas eu me fecho, eu tô aqui conversando com todo mundo e eu simplesmente pego meu celular, baixo minha cabeça e fico em silêncio. Começo a escrever, porque eu preciso ignorar a existência de todo mundo. Porque assim como eu tô extremamente feliz, fazendo planos e conversando e amando estar aqui, eu vou para um poço de tristeza que é inexplicável. E eu sei que eu vou sair dali. Então, eu precisei, da mesma forma que a tua amiga precisou entender e conseguir perceber quando tá subindo, que vai descer de novo, eu precisei perceber essas oscilações que eu tinha para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. O medicamento, no começo, ele me ajudou muito, era a única coisa que fazia eu ter uma qualidade de vida e não oscilar tanto, embora oscilasse. Na realidade, acho que ele bloqueia os neurotransmissores do cérebro, que no bipolar parece que não funciona da forma correta que uma pessoa que não tem a bipolaridade funcionaria. Eu tenho uma avó que não tem o diagnóstico de bipolaridade, mas se ela tiver no céu agora... Se ela estiver... Ela tinha bipolaridade, mas ela era uma bipolaridade que os filhos chegavam na casa dela e se ela não tava num dia bom, ela fazia assim com o dedo e mandava embora. Nem entra. Hoje não. Hoje não. Era assim, ela mandava embora. Eu aprendi a lidar, eu reconheço muita coisa, eu vejo muita coisa dela em mim, então eu acho que isso meio que veio assim... Esse jeito hoje não. De geração em geração. E quem me conhece, os meus amigos mesmo, quando eu não tô bem, eles nem chegam muito perto. Fica lá, o Maurício fica pro lado dele, os outros ficam pro outro lado, porque já sabe que eu não tô legal, e daqui a pouco eu vou ficar bem, eu vou vir e tá tudo bem. Em períodos extremos, assim, da hipomania, a gente faz coisas absurdas, consegue usar o dia pra fazer, assim, coisas absurdas. Por exemplo, no mês de março eu tive um episódio muito forte de hipomania, aonde eu consegui estudar 12 horas por dia todos os dias. Eu acho que eu fiz umas 8 extensões do meu curso de contabilidade, porque eu acelerou. Eu não conseguia dormir, eu não tinha sono, eu comecei a estudar. Eu fazia a prova, gabaritava a prova, porque aí tu fica naquela... Só que eu já sabia que eu ia descer dali. Sim. E que eu ia sair dali. Então eu tava lá em cima, no período ali da hipomania, eu estudando. O Samuel trabalhava comigo e dizia, não aguento mais ouvir essa música que tu ouve da introdução da aula. E eu queria estudar porque eu queria aprender. Depois eu decidi escorregador, porque eu fui assim pro fundo do poço, na questão do período depressivo, né? Que aí existem os tipos de bipolaridade. Não sei os outros, o meu é o transtorno bipolar depressivo, e ele foi o último diagnóstico que veio na minha vida. Eu acho que eu tinha 27 anos de idade quando eu fui diagnosticado com a bipolaridade. E aí eu usei a medicação que se utiliza para controlar a bipolaridade, né, que normalmente é o lítio ou o lamitrol, junto da quetiapina. Um combo ali que por muito tempo me deu uma qualidade de vida extrema, assim. Eu consegui conhecer um Namã que eu não conhecia. Entendi. Eu entendi que eu não era aquela pessoa tão eufórica e aquele Namã que as pessoas às vezes conhecem na igreja de não sou desse jeito. Normalmente quando eu tô desse jeito é porque eu tô na euforia, mas aquele não sou eu, e também eu não sou aquele que é triste e extremamente depressivo. Aí as pessoas normalmente podem passar por uma depressão e não ter o transtorno bipolar depressivo, elas estão num quadro depressivo, igual o bipolar também pode ter uma depressão. Sim. Qualquer pessoa pode estar triste porque morreu alguém ou está passando por uma fase difícil da vida e ter a depressão. Só que a bipolaridade é algo que se convive pelo resto da vida. Tu faz um tratamento com medicação, não existe, fazer terapia, passou a depressão, sair do quadro depressivo. Vai conviver o resto da vida com a bipolaridade. Até o dia que morrer. Porque isso é uma questão, né? Como a bipolaridade é um transtorno de personalidade, não tem cura, né? É não algo que tu vai aprender só a conviver. Tu precisa aprender a lidar com isso, né? A lidar com todos esses sintomas, né? Esses vai e vem, esses altos e baixos, assim, né? Então, a pessoa não... Na terapia, ela vai conseguir ter ferramentas para conseguir identificar. Bom, que momentos eu tô percebendo que eu tô sendo mais eufórico, que é isso que o Namã falou, de ser, tipo, de estudar, e, tipo assim, e daí, porque a euforia, ela vai reduzir o sono, a necessidade de dormir, porque, bom, pra que dormir se eu posso fazer trilhões de coisas ao mesmo tempo? Sabe aquela pessoa que abre trilhões de janela no computador? É isso, assim, bom, eu faço aqui, faço ali... Porque vai reduzindo essa necessidade do sono,
Né? Então depois a pessoa vai... Dói muito pouco, velho. Muito pouco, agora fome. você tá aqui, ó, no pique. É depois que tu vai lá pra baixo. Por que eu estudei tanto? O que eu vou fazer com isso na minha vida? O mercado de trabalho nem valoriza tudo isso que eu tô fazendo. Eu perdi um mês da minha vida estudando. Ninguém então, vai valorizar o meu diploma, ninguém Não vai, não vou ter aumento de salário. Não dou nada. O salário vai ser o mesmo. Vai pra um poço de frustração que se tu não tiver muito equilíbrio, aí então, que o bipolar, ele... Por isso que a importância de saber esses momentos, assim, né? Da onde que tu tá passando ali, do teu normal, da normalidade, porque é isso, nós temos um limite, né? E o bipolar, ele ultrapassa essa barreira muito rápido, né? É quase uma fronteira, vamos dizer assim, né? Que é um pouco diferente do border, assim, que tem um limite, a borda ali. O bipolar, ele vai pulando, voltando várias vezes, porque é isso. Né? É o funcionamento dele, mas no momento que ele se estabiliza, ele vai saber, bom, estou chegando já no momento da subida, né? Como fosse o elevador, né? Tá subindo, bom, estou identificando. Bom, como que eu posso lidar com isso? Quais são as ferramentas que eu tenho? As alternativas que eu posso colocar naquele momento ali, para que eu não, quando chegar lá em cima, eu já sei como lidar. Né? Então, assim, muitos, quando estão na parte eufórica, saem para fazer compras. Estoura o limite do cartão, né? Porque assim, é uma euforia, preciso... Bom, quando chega nesse momento, o que eu posso fazer? Né? Bom, não ter o cartão por perto, ou já saber lidar. Bom, eu sei que eu preciso... O que eu preciso comprar? Nem tudo é necessário na vida. Né? Nem tudo vai passar para não, isso aqui não. Não é. A gente vai olhar o que é necessário. Bom, o necessário é realmente preciso comprar ali uma camiseta e um calção, um exemplo. Isso é necessário? Isso é necessário. Então é isso, tu vai lá e vai comprar uma camiseta. Sabe, para a pessoa saber, bom, eu preciso lidar com isso. Não preciso comprar 10 camisetas, 50 tênis, sabe? Sim. Porque vai saber lidar. Quando a pessoa tá né, diminuindo, o elevador tá abaixando, vai saber como chega. Bom, eu tô vendo que eu já tô no -3 lá do elevador. Como que eu vou saber lidar com isso? Né? Eu vou ter mais sono... não tenho vontade de fazer mais nada, só quero ficar em cima da minha cama, não quero tomar banho, né? Então, assim... Um banho eu sempre tomei. Assim, ó, feber não tem justificativa. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Algumas coisas Não, têm tem, limite. mas aí não, Deus me perdoe, eu é cheiroso. Bipolar, mas cheiroso. Eu tô mal, Deus eu me tô perdoe. perfumada. Mas é mal pra onde, Eu posso falar assim, ó, no poço, mas eu vou limpar minha casa todo dia. Né? Então, assim, por isso que a importância de saber assim, quais são, né, o funcionamento teu, saber quem tu é. Quem tu é a partir disso. Pois é, tem um processo de autoconhecimento, né? Porque agora quando tu começou a falar, eu vi um Namã que eu não conhecia, eu pensei, nossa, como isso é forte, né, pra pessoa. Tipo assim, não, na verdade, eu sou assim. É porque tu tem tu pinta uma identidade tua que tu não tem. Eu não sou um Namã eufórico. Esse não é o Namã, esse é o Namã num momento ali de pico de alegria. Mas quem eu sou na realidade é uma pessoa bem mais controlada, bem mais fechada. Embora não pareça, eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa que tem autoestima elevada. Então eu conheci um Namã que eu não conhecia. E aí eu acabei, bom, esse aqui sou eu. Tem o eufórico. Sim. Mas para procurar o tratamento foi você que tomou a iniciativa. Eu preciso me tratar. O psicólogo me encaminhou para o psiquiatra, porque o diagnóstico veio do psiquiatra. Tá, mas quando você procurou, você procurou o psicólogo? Sim. Tá, mas você viu a necessidade de ter um psicólogo para... Eu estava passando por um quadro depressivo na época. O meu problema era depressão e o diagnóstico que eu tinha até o momento era do borderline. Que aí é um transtorno, é um perfil de personalidade. Tá. Que é algo mais de um autoconhecimento, que é diferente da bipolaridade. Muitas vezes as pessoas tratam a bipolaridade, mas na realidade não tem bipolaridade, tem borderline. Aí às vezes tem tudo, veio combo, assim, incompleto, né? Coisas... Mas é uma coisa só, vamos ver, eu vou te largar no mundo para fazer um experimento. Só não dá lepra. O resto tudo. Meu Deus. E aí, dentre todos os diagnósticos, aí, tentando entender o que era toda aquela questão, e tanto o psicólogo que eu fazia atendimento na época, quanto o Maurício, que estava perto de mim, as pessoas que estavam próximas a mim, Sim. Com a quantidade de crises de ansiedade que eu tinha de tudo que estava acontecendo, porque foi um período de mudança muito forte na minha vida. A questão que aconteceu tudo, eu mudei de emprego, mudei de igreja, eu fiz algumas escolhas equivocadas na minha vida que eu tive que voltar atrás para desfazer essas escolhas. Então tudo mudou, eu fui morar sozinho, eu tinha que ter a responsabilidade de cuidar de uma casa e eu não aguentei o tranco e eu fui
uma situação assim de um quadro depressivo extremo. E aí, investigando, o psiquiatra investigando o que eu tinha e tentando entender o que era aquilo, Sim. foi descoberta a bipolaridade. Eu nunca cogitei a bipolaridade, eu não sei se as pessoas que estavam perto de mim cogitavam. Eu era de lua. Ah, entendi. Eu era de lua. Quando eu tive o diagnóstico da bipolaridade e o primeiro medicamento que foi introduzido foi o Lamitrol, que ele é a lamotrigina, o lítio. Sim. Também. Aí eu consegui entender, eu tive equilíbrio, eu oscilava igual uma pessoa normal. Hoje eu tô triste. Aconteceu alguma coisa, quebrou um troço na minha casa, fiquei chateado que aquilo aconteceu. Isso é normal. Normal. Né? Mas eu não oscilava, eu não era aquela gangorra emocional o tempo inteiro de ficar oscilando, e aí eu fiquei instável. Eu conheci um Namã que eu não conhecia. E eu, poxa, eu sou esse cara, que legal. Gostei. Interessante. Eles têm um lado bom. Caraca, e me diz uma coisa, Namã, você acabou de dizer uma coisa que eu acho super importante. Você mencionou o Maurício e mencionou os teus amigos que entenderam essa situação que você estava passando. Então, você quer dizer que os teus amigos entenderem, né, que você é uma pessoa que precisa de medicamento, que você tem essa situação, que é claro que você tem a consciência dela, a presença dos amigos, então é importante. Extremamente. Para te ajudar nesse momento. Muito. Eu sempre saliento que não tem como tirar o dedo de Deus de toda a história. Deus me trouxe para uma igreja que soube tratar o momento que eu estava passando, onde aquilo não virou um escândalo. O bipolar está fazendo uso de medicação. Então eu tive uma liderança, uma igreja que soube lidar com tudo que eu estava passando. A minha família, ela não é daqui de Porto Alegre, a minha família é do interior, então a família que eu tinha eram os meus amigos. E o que muitas vezes eles fizeram nos momentos difíceis foi que eles dormiam no chão da minha casa porque não tinha cama para todo mundo e eles queriam estar perto de mim para conseguir me auxiliar naquele momento. E ficou mais fácil de eles entenderem alguns comportamentos que eu tinha, porque imagina tu conviver com alguém que daqui a pouco tá bem e daqui a pouco tá fechado e quer ir pra casa. Porque eu faço muito isso hoje. Vamos comer em tal lugar? Vamos. Eu no meio do caminho eu desvio, vou pra minha casa. Hoje em dia tá tudo bem. Não tá bem, então tá foi okay, pra casa. Foi pra casa, tranquilo. Antes não, tava, o que esse cara tem? Então eles entenderem e saber que eu vou reagir de uma forma diferente a determinadas situações, que pra eles é muito mais leve, pra mim não é. E não espiritualizar tudo, né, Namã? Eu acho que você que está assistindo o podcast tem que também entender que a gente não pode demonizar tudo, né? E nem julgar as pessoas por muitas atitudes que elas têm, né? Então, muitas vezes se demoniza, muitas vezes tu critica a pessoa, muitas vezes tu diz, mas quem é essa pessoa? Mas que pessoa doida, uma hora me cumprimenta, outra hora não cumprimenta, uma hora tá alegre, outra hora tá chorando, né? Nem sei dentro da igreja, já parece que virou uma outra criatura, uma outra pessoa que está acontecendo. E muitas vezes nas igrejas demonizam, isso aí é coisa do diabo, mas deve estar com algum capeta aí, porque não é possível. Né? E as pessoas têm que entender que nós somos seres humanos e que temos algumas situações, muitas vezes, que são de enfermidade, seja ela física, seja ela nessa área, né, da bipolaridade, da esquizofrenia, enfim, e que nós temos que entender. Né? E a pessoa que tem esses sintomas, né, dela procurar um psicólogo, procurar uma pessoa que entenda, conversar, e para que se tenha um diagnóstico do que isso possa ser, né? E ela se conhecer, como você disse, né? E é importante. Eu hoje sei quem é o Namã. A pessoa Namã é essa aqui. Aí quando, por algum motivo, eu estou muito eufórico, eu estou lá embaixo, tu te conhece, tu pega o carro e vai embora. Estou indo lá, que eu entendo disso, estou indo lá fazer um lanche. Vou para casa. Então vai. Então, vão para casa, porque tu tem que ir para casa. Tu sabe que tu tá no momento que tu vai para casa. Que o isolamento para mim naquele momento. Porque ir para estar com o pessoal, sair. Tu sabe que tu não vai te sentir bem. E o pessoal que hoje te conhece e sabe, né, não, tranquilo, ele foi para casa, é o melhor para ele. Então a gente entende que o Namã foi para casa. Então a gente tem que sempre procurar o equilíbrio. Né? Porque a gente sabe que tem o espiritual, mas a gente tem que entender também que nós somos humanos e que estamos aí, passamos por muitas situações que precisam de um psicólogo, de um psiquiatra e principalmente de amigos, pessoas que nos abracem, entendam, que cuidem,
né? Daqui a pouco até vão dar essa ajudinha assim de vai o lá, cuidado procura uma pastoral, ajuda. né? Os Isso é muito amigos, importante. a liderança. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, eu acho que fica, né, Carol, para quem está nos assistindo, entenderam o que é bipolaridade? De repente tem lá alguém na congregação que daí tem mais atitudes e tu fica assim meio, mas o que é? Eu ouço muito assim, tu nem olhou na minha cara. Não é por arrogância ou alguma coisa do tipo, é porque naquele dia eu não tava bem e eu me isolei da... E tu nem enxergou a criatura, tu nem viu a pessoa na frente, tu aquela coisa que Aí tu eu vê. desenvolvi ao longo do tempo também algumas válvulas de escape. Por exemplo, tem dias que eu não tô legal. Se eu chegar na igreja e abraçar todo mundo, se eu ficar sorrindo pra todo mundo, aquilo ali pra mim é uma tortura. Então eu chego atrasado e saio mais cedo. Sim, E daí eu evito Pois é. cumprimentar a maioria das pessoas. E se eu chegar perto do Maurício, por exemplo, e eu não cumprimentar ele, pra ele tá tudo bem. Ele sabe. E ele já sabe que vai passar e que tá tudo bem certo. também. Qualquer coisa só chega assim, a paz do Senhor, pra todo mundo, tipo uma coisa geral. Pode ser o Daí geral. não olha pra ninguém, só dá um paz. Sim, E aqui, ó. E isso é muito bom, né? Que você estava falando a questão ali da rede de apoio. Isso é fundamental no tratamento, né? Porque isso, nesses momentos assim, que a pessoa, poxa, não tô bem, né? O pessoal na volta já vai saber. O Namã, ele é muito expressivo, então tu consegue perceber já de cara, assim, em alguns comportamentos, tipo assim, virou a chavezinha, né? Vamos dizer assim, né? Vira toda hora. Virou a chavezinha, bom, aí já sabe, respeitar, né, o espaço e o tempo dele. Sim. Talvez ele vai chegar, vai acontecer uma coisa, ele vai se fechar e tu fala que tá bem, não sei o que, já se fechou. Bom, deixa ali, né? Depois de um tempo, às vezes ali depois, se vai chegar no final do culto, já vai estar um pouco melhor. Sim, vai Bom, estar daí mais. já tá um pouco mais sociável, vai ver que a pessoa ele vai se soltando mais aos poucos. Então, assim, é importante também ter essas pessoas na volta que vão te entender, poxa, é o tempo dele, deixa ali. Deixa ali. Bom, tu vai falar um negócio, ele vai explodir, boom. Tu não pode explodir junto, né? Porque Então, assim, senão- Ou às vezes as pessoas, até a gente entende, né? Tá vendo que a pessoa tá mal e quer ficar ajudando. Tipo, mas me fala, o que tá sentindo? Não, mas aconteceu alguma coisa? Aí tu tá assim. Aí quando tu entende que aquilo ali é normal, que é um ciclo que vai Tu não passar. tá me é mais ajudando, fala aqui. Tipo assim, eu sei E que a- tu quer me ajudar, mas tu E a pessoa não tá aqui. querendo falar que nem na mãe diz, por isso que eu saio mais cedo do culto, que aí ninguém fica me perguntando. E quando você mencionou, irmã Felícia, da questão da vizinha que a senhora tinha, tem um tipo de bipolaridade que ele beira a psicose, que a pessoa já é aquela que não consegue conviver com outras pessoas. Sim, é. Ela precisa de um medicamento, se não tomar o medicamento, ela Até de sai. internação. Exatamente. Porque ela beira a psicose, assim, é um bipolar agressivo, aquele que tá te abraçando, daqui a pouco te joga um controle remoto da televisão. Ah, tu cabeça, não vai- não sabe a gente chama de comorbidades, né? Então, a pessoa pode ter o transtorno principal, talvez esteja Sim. um bipolar, mas assim, a pessoa pode ter ser um esquizofrênico, pode ser um psicopata, pode ser, né? Tem várias características que vão tendo comorbidades. Tem uma coisa, mas tem algo paralelo. Tem algo junto. Esse caso era. Que aí é um combo. É o combo. É o combo que a gente gosta. Às vezes Ainda trabalhar. é um premium. Como Não, e assim, Platinum. e nessa situação, ela foi um momento que ela estava, todo mundo dizia que ela estava bem. Sim. Que ela estudava muito tempo para um concurso e ela passou no concurso. E ela ia tomar posse. E ela comete suicídio. Mas- Aí todo mundo fica assim, tá, mas o que aconteceu? O pessoal estava bem, passou no concurso, realizou o sonho que ela tinha, estava com o nome dela tudo certo para ser chamada, e aí ela comete suicídio. Tu fica assim, não, mas o que aconteceu naquele momento, naquela hora, que deu aquela coisa nela dela se jogar? Existem estudos, né, que comprovam que o bipolar, ele consegue ter mais aptidão para algumas coisas do que uma pessoa que não tem a bipolaridade. Então, alguém que consegue passar em vários concursos, se for pesquisar a fundo, ali tem alguma coisinha. Ou ele é muito inteligente, ou ele tem alguma coisinha ali Sim, de uma sim, bipolaridade, de querer se doar para aquilo, talvez de um borderline, porque tudo que o bipolar, o borderline se dispõe a fazer, ele se dispõe a fazer muito bem. Por entender que aquilo ali é o centro da vida dele. Então, imagina, passou num concurso. Quantas pessoas não estudam anos para passar num concurso? Meu Deus E aí, do quando céu. ela passou no concurso, que ela tava lá em cima eufórica, talvez ela olhou para tudo, nada daquilo fazia sentido. Tá, e agora eu vou passar o resto da minha vida nisso aqui. E depois disso vem o quê? Porque a gente vive muito, e
é algo que eu luto muito de não viver na expectativa do que vai acontecer. Porque eu vivia muito, vai ter um congresso de jovens, só que aí depois que passar o congresso, aí já fica naquela tristeza e tu vai lá pra baixo. Bom, eu vou trocar de emprego, troquei de emprego, entrei aqui, tá, e agora, o que vai acontecer? Eu vou trocar de celular, troquei, isso aqui não mudou nada. E aí tu vai lá pro fundo do poço, tu passa a vida inteira procurando pontos de referência pra ter equilíbrio e tu não procurar um sentido, né? Sim. Por isso que a Bíblia fala, né, pra ir vivendo dia a cada dia, né, cada dia bastando o seu mal, tentar, porque isso daí Sim. já para todos nós e talvez para o bipolar Exatamente. ainda seja mais importante, né, de tentar, é agora, é esse momento de agora, não vou olhar muito pro depois, olhar um pouquinho mais pra esse Meus de picos agora. eu já pensei até no asilo que eu quero ficar. Jesus. Eu já planejei meu Eu já tenho enterro. asilo. Brasil, gente! Senhor, Eu quero dar trabalho pros meus filhos, eu vou pro asilo. Eu quero Até dar o pra asilo eu já vi assim, ó. Ó, já tá gravado aqui. Gente, ele já sabe o asilo, meu Deus do céu. Mas já que comentaram, então, o que é o borderline também, porque a gente, né, várias vezes vocês comentaram que o bipolar é borderline, tá? O que é o e borderline? Tá. E Quer aí? falar, irmã? Vai, fala da tua experiência, eu falo Você fala depois. desse, você fala depois, O vamos lá. borderline, ele vem mais de um perfil de personalidade. O termo borderline, eu estudei muito sobre isso, porque quando vem o diagnóstico, tá, o que é isso? O que eu tenho? Borderline. Ele não tem tratamento com medicamento, porque tu tem que te autoconhecer. Mas o borderline é basicamente um perfil de personalidade que as pessoas que têm o transtorno, eles possuem o mesmo perfil de personalidade. Ele não tem cura também. Acontece que as pessoas que sofrem com o borderline, tudo na vida delas é extremamente intenso e a ótica que nós vemos a realidade é muito diferente do que uma pessoa normal vê a realidade. Antigamente se usava o termo, foi criado e utilizado o termo border porque ele era muito confundido com a esquizofrenia por conta da distorção da realidade. Um borderline, ele tem a capacidade de ver esse copo aqui em cima, enxergar esse copo de uma maneira totalmente diferente, te narrar, fazer uma narrativa desse copo. Tu tá vendo que é diferente, mas é tão rica a narrativa, porque a realidade que ele vê é tão cheia de detalhes, que tu começa a acreditar. E aí as pessoas eram confundidas com esquizofrênicos, porque a realidade era totalmente diferente. Por exemplo, eu marquei um compromisso contigo e tu não foi no compromisso comigo. Pra uma pessoa normal, tudo bem. Pra mim, não. Tu não gosta de mim, tu me odeia, porque aquele dia tu não me respondeu uma mensagem, e porque eu vi tu cochichando com a irmã que tava na igreja e tu combinou de sair com ela, e aí eu tenho tanta riqueza de detalhes, e os pontos todos eles se juntam, que tu começa a acreditar que realmente, pior que ele tem razão. Então a visão que nós temos sobre a realidade é muito diferente, é muito intenso. O borderline, ele sente o tempo inteiro. E ele nunca capota pela falta, e sim sempre pelo excesso. Porque brigar com um amigo não é... Tá, a gente discutiu aqui. Pra mim é um sofrimento. Então o que as pessoas que convivem comigo tiveram que aprender? Bom, deu um desentendimento, vamos resolver com ele. Porque eu ia pra casa, eu chorava horrores, eu entrava assim, não olhou na minha cara, não olhou comigo, não gosta de mim, é aquele sofrimento. Então é tudo sentir demais, é a forma que tu vê a vida. E o que acontece? 60%, parece que tem um estudo que diz que 60% das pessoas que sofrem com transtorno de borderline, eles acabam em algum momento da vida tentando fazer uma besteira. Não dá pra falar não, senão o YouTube derruba o negócio. E ele acaba tentando fazer uma besteira, tudo porque a distorção da realidade que ele tem é muito forte. Nós não enxergamos o mundo da forma que o mundo é. Qual o exercício que eu tive que aprender a fazer? De ver uma situação, tu não apareceu naquele compromisso que tu marcou comigo. Eu tô vendo isso, não, mas só um pouquinho que a realidade não é essa. Eu estou vendo, estou pintando ela dessa forma, mas ela não é desse jeito. Dentro de mim é um vulcão em erupção. É aquele sentimento todo, aquela frustração, aquela angústia, aquela tristeza, aquela alegria. Então, a forma de sentir, a forma de ver é muito diferente. Tudo pra gente tem um extremo significado. Se tu me der um copo d'água, eu vou guardar aquele copo d'água. Nossa, ela me deu um copo d'água. Eu acho que tu lembra... Quem é que trouxe uma vez água aqui na... Eu acho que... Foi tu ou foi uma feliz que eu não lembro que me deu um copo d'água? Tipo, gente, que gesto bonito, me deram um copo d'água. É um copo d'água. Não é um copo d'água. ela lembrou de mim quando foi lá buscar água e trouxe um copo d'água. Então a vida tem muito significado, tudo tem muito brilho. Eita. Existe toda a melancolia ali da vida de alguém que tem o transtorno de borderline. E existem dois tipos de borderline, né? O implosivo, que é aquele que explode e aí todo mundo que tá na volta sofre. E que faz os outros sofrer. E tem o implosivo, que é aquele que sofre sozinho, e o explosivo, que faz todo mundo sofrer. Sim. Só que é muito perigoso também o transtorno, porque alguém que tem um transtorno de borderline,
ele é capaz de manipular toda uma situação para Sim. que a sua vontade seja feita. São excelentes manipuladores. A tu Ana vai- Beatriz, né? A Ana Exato. Beatriz é uma psiquiatra, assim, excelente. Ela conta uma história de uma mulher que ela pegou, provocou o marido até o marido bater nela. Eles estavam no final de relacionamento, aí ela provocou o marido até o marido bater nela, ela denunciou o marido foi preso. Ela fez o marido voltar pra ela e foi lá e retirou a denúncia. Ela manipulou toda uma situação só pra que ele voltasse pra ela. Mas daí vai chegando a um ponto de meio que psicopatia, assim, um negócio meio... Ele é muito ao contrário do psicopata. Não. O psicopata não tem sentimento. Porque Ele acontece. Ah, é zero sentimento. verdade, Sim, é O verdade. border, como o Namor falou ali, o border ele sempre tá no limite de tudo. Então imagina tu tá vamos pensar o seguinte, tá lá no prédio mais alto que existe, tu chega bem na beira, né? Na beira do prédio. Ali é o limite, né? É por isso que é border, né? Da borda. Tá ali, é o limite. O border, ele gosta dessa sensação do limite, né? De sempre chegar até lá. Então, assim, para ele tem umas características muito parecidas com o bipolar que a gente falou, da questão da irritabilidade, da questão da euforia e etc, né? Tem uma coisa que a gente começa a diferenciar do border e do bipolar é o seguinte, o border ele tem muita questão da autoimagem, do apego, do vazio, né? Então, assim... Se doar pro outro, né? Exato. A opinião do outro. Eu não gosto de preto, mas tu gosta de preto, então eu gosto de preto. Eu já não sei se eu gosto ou não gosto, ou eu gosto porque tu gosta. Tá, mas será que eu gosto de comer isso aqui porque eu gosto ou porque tu gosta, eu gosto de ti e eu quero te agradar porque tu gosta? E é isso, o border tem essa questão, assim, tipo assim... Ele se adapta à culinária, ele se adapta a gosto musical, a tudo. Porque, assim, se tu... Então, servir de Casa agradar do o outro. outro. sim, digamos, né? Se tu não gostar daquilo, né? Pra ele aquilo ali é quase tu tá matando ele por dentro. Porque assim, tipo, um exemplo, quando o border ele entra num relacionamento, ele vai fazer de tudo pelaquela pessoa. Né? Vai adaptar vai adaptar todos os seus gostos em prol daquela pessoa goste dele. Vai chegar um momento que a pessoa diz assim, bom, não quero mais, segue a tua vida, segue a minha. Tá bom. Como assim? E agora? Tudo que eu fiz por ti, tu não vai, sabe? Porque ele se doa. É como se ele fosse... se tu dizer assim, eu gosto de azul, mas o Maurício não gosta, mas a senhora gosta de azul, então assim, pra mim o azul é minha cor favorita, né? E não consegue perceber que tu tá, mas eu gosto de azul mesmo ou é porque ela gosta de azul que eu gosto de azul? Eles são muito dependentes da opinião do outro, né? Então ele precisa dessa validação. Entendi. Porque senão, se não é validado, né, para ele é ruim, ninguém me ama, né? Daí entra o vazio, a gente fala o vazio existencial, né? Nada mais na minha vida faz mais sentido, por que eu existo? É uma melancolia 24 horas Não, por e dia. daqui a pouco aceita até certos abusos, assim. Ele só é pra- o prato cheio pro narcisista. O borderline Pois é. é o prato cheio pro narcisista. Se ele encontra um narcisista, é o casal perfeito. Porque o narcisista ele vai escravizar o borderline, e o borderline vai ser escravizado e não vai saber que ele tá sendo escravizado. Porque ele tem o medo do abandono, Pois é. né? Ele é tão vazio de si mesmo que o outro, ele se preenche do outro. Meu Deus. Então, por isso, assim, quem tem essa questão do border, ele tem muita dificuldade de saber lidar com isso. E é o que a gente sempre vai trabalhar, a questão das regulações emocionais. Que a pessoa não consegue lidar com tudo aquilo ali dentro. Porque é isso, assim, para te poder tratar uma pessoa border, dependendo da situação que ela tiver, bom, tu precisa assim, olha só, te afasta disso. Porque eu preciso saber, eu preciso te conhecer. Um exemplo, né? Quem é o Namã perante tudo isso? Ou fora isso? Quem é o Namã que tá dentro de casa, que ninguém mais vê? Porque o border, ele é um excelente personagem que ele vai te colocar na tua frente. Se tu quer uma pessoa engraçada, ele vai ser uma pessoa engraçada. Se tu quer uma pessoa braba, vai ser uma pessoa braba. Uma pessoa... sei lá, vamos pensar em alguém. Assim, quando a gente fala isso, a gente sempre pensa em você ver alguém na cabeça, porque representa muito Ele é isso. capaz de criar personas e isso ser muito natural. Os maiores artistas, eles eram diagnosticados com borderline. A gente pode pegar exemplos muito claros. Amy Winehouse. Ela era borderline. Depois que ela se frustrou naquele relacionamento dela, caiu nas drogas, porque tem muito isso. O borderline, ele recorre a extremos da questão da droga, da bebida, da questão de
sair pra noitada e tu farrear de um jeito assim. Por exemplo, a gente pode citar um exemplo que é muito perto da realidade, que eu fico apavorado cada vez que eu vejo a André Surak fazendo alguma coisa. Porque ela consegue se superar cada vez dos extremos que ela vai como ser humano. Sim. E aí daqui a pouco ela volta, grava um vídeo que se arrependeu, que quer voltar pra Jesus, e aí as pessoas debocham daquilo, achando, tá louca. Não, ela não tá louca. Ela vive aquele extremo, aquilo ali é ela. Se ela se joga no mundão, ela se joga pra se jogar. E ela faz coisas que o inimigo diz assim, meu Deus, nem eu pensei nisso. Tu foi além, hein? Foi além do seu Ela volta. Ele tem essa questão, né? Então, assim, essa pessoa que não Ela quer é... ser crente de novo. Aí fica assim, né? Tá? E aí ela consegue ser crente se ela quiser ser crente, porque ela tem essa capacidade. A doutrina que o borderline ele tem sobre si mesmo é muito forte. Ele consegue, mas ele vai a extremos assim. Então a gente tem os maiores artistas da televisão são borderlines, porque eles são tão vazios de si mesmo que quando eles pegam um personagem pra interpretar, eles conseguem entrar naquele personagem. Aí sai, acaba o filme, acaba a novela, acaba isso, a série. Tá, mas quem sou eu? Eu não sou isso aqui? Ele é capaz de interpretar um personagem, o Coringa, o ator que faz o Coringa, ele é diagnosticado com transtorno de personalidade borderline. Por isso do vazio, né? De ser preenchido por algo. Né? Quando muitos eles vêm para a igreja, tem a questão da sua crença, bem por uma crença, né? Daquilo, eu preciso acreditar em algo. É os mais crentes. Vamos jejuar, vamos fazer campanha. Eles são os mais crentes. Eu ficava semana porque isso, assim, eles vão com tudo. Eles vão não tem medo, se joga. É o extremo da situação. Né? Então, assim, eles vão por uma situação, tipo assim, demais. Tudo é demais. Tudo é né? Tudo é Então, assim, porque eles não sabem viver dentro desse limite. Né? Eles não sabem viver dentro de uma normalidade. Porque para eles, o normal é o limite. Porque já é do funcionamento deles. Né? A gente fala que é transtorno de personalidade. Novamente, personalidade é da pessoa. Né? Então, assim, gente, é muita coisa. Eu acho extremamente positivo. Eu acho assim, um transtorno que quando tu aprende a lidar com ele é extremamente positivo. Existe a beleza, né? Tem todo o encanto do negócio. Quando vai fazer um trabalho de colégio, meus trabalhos só faltava entrar um carro alegórico, assim. As professoras amavam, que eu vinha com cartaz e aí virava o troço assim, virava pra cá e pulava pra lá e saía, experimento assim. Sempre era um negócio fenomenal. E os outros só com a cartolina. O pessoal lá com a cartolinazinha escrita. Era agora que entrava, fazia paródia, música, eu preciso de 30 minutos para apresentar meu trabalho. Era 5, eu queria 30, porque o que eu tinha que trazer tinha que ter muito impacto. Então, e isso se reflete na minha vida dentro da igreja, naquilo que eu coloco pro coral cantar, dentro do meu trabalho. Fazer com excelência, né? É tudo assim, precisa ser perfeito, isso aqui precisa ser perfeito. Mas eu tô cansado, não interessa. Toma um café e pronto, passou. Toma um café, toma. Por isso, né, que tu falou, né, da Andressa, né, que talvez o que tá faltando para ela seja um bom tratamento, uma rede de apoio, né, para ela pegar essa questão de assim, se eu vou ser crente e ter as pessoas ali do lado de dizer, isso aí, a gente tá contigo. Para ela realmente ir até o fim, né? O que eu vejo com ela é que ela entrou numa denominação que, bom, não vou entrar no mérito da questão, mas que usurparam da imagem dela e usaram ela como uma cobaia, que é um testemunho de vida, que ela mudou. Eu acredito na mudança dela. Eu acredito que naquele período ali ela mudou, ela quis ser crente de verdade. Só que aí a gente vê um narcisismo manipulando alguém que queria ser crente, ela queria ser crente. Sim. Era o que ela queria devotar a vida dela para Jesus. E ela foi extremamente manipulada numa situação, não preservaram a imagem dela, não discipularam. Escreve livro, vende livro, aí fala que fez isso, que fez aquele outro, que fez isso. E porque ela vai falar. Sim. Pra ela é muito, fiz, vou falar, tá tudo bem, eu fiz. Só que daí a gente vê os extremos que ela foi, né? Exatamente. Os extremos de loucura a questão de ser da igreja, porque ela mudou totalmente. E ela ficou anos naquele perfil ali de eu sou crente, não vou me relacionar com ninguém. Isso é pecado, jejua, faz isso, faz aquele outro. E eu vejo constantemente ela falando sobre o assunto, e ela fala que a maior vontade dela era servir a Jesus, que ela ama Jesus.
e que pra ela fazer o que ela faz com o corpo dela hoje é um sacrifício, e que ela, obviamente, não se justifica, né? Tem muita gente que vive de um salário mínimo aí e não faz besteira. Sim, sim. Sim. Ela não quer ser pobre, essa é a realidade. Não gosta de ser pobre, também não gosto, mas não vou fazer o que eu faço. Eu fico pobre. Muito obrigado, gente. Gente, assim, ó. Só que, né, aí são outras questões, mas ela é um exemplo que a gente tem bem perto. Sim. Não, então é um conjunto, né, pessoal? Quando agora vocês tenham mais empatia, né? Talvez com nossos irmãos, quando vocês forem percebendo alguma coisa. Mas de verdade, né? Tem agora esse outro olhar. Não é porque tu vem gritar que quer dizer Não que dá pra usar de muleta também, que a gente usa muito de muleta. Isso, tem que ter cuidado também. Sabe que eu tenho aquele outro? Não. É um Assim, complemento, é Jesus. Aí tu muda. pode explicar o que tu faz, às vezes, com a situação, por causa de uma... não é bem assim. diagnóstico também. Jesus está aí para fazer, tem os psicólogos, Sim. tem medicamento, tem tudo. Tem tudo aí, né? gente. Então, para a pessoa poder ter uma vida melhor e para também quem está em volta entender melhor, né? E para a gente poder estar aí sendo também essa rede de apoio. Então, esse papo foi muito bom. Foi muito bom, muito aprendemos bacana. muito, rimos. Dava para ser de 3 horas esse podcast, esse episódio aqui. Não, é só Na próxima a gente faz ao vivo, tu pergunta ao vivo. As irmãs assistindo agora, sim. Meu Deus! Eu achava que ele não gostava de mim. Ele virou a cara pra mim. Não me cumprimentou. Eu amo o círculo de oração. O celular na mão, agora recebeu um monte de mensagem. Perdoa, eu desliguei. Tá tudo bem. Viu? Agora tudo fazendo muito sentido. Aí, agora você vai Ele entender. entra e não me olha. Nojento, não. Quando ele foi lá e deu um presente, o namoro ficou tão feliz. Beijão, Um gente. copo d'água. Ele já foi grato no copo d'água, gente. Meu Deus do céu. É, linguagem do amor também. Linguagem do amor, isso aí. Mas Maurício, Namã, muito obrigada pela Obrigada, presença de gente. vocês. Deus abençoe. Foi de muita Muito bom. ajuda, deu para esclarecer várias dúvidas. Com certeza. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam desse papo. Pode ser sincero. Pode ser? Quer que a gente Conta volte? aí. Quer que a gente não volte? Se bater quantas visualizações a gente volta. Vamos botar uma meta aqui no negócio. Ah, Vamos curtir, compartilhar. sigam lá o Maurício também, se precisar de ajuda aí, fazer uma terapia. Nós temos aqui, a gente já recebeu aqui a irmã Miriam, a gente já recebeu a Jéssica, agora o Maurício, que tem de psicóloga, que graças a Deus. Glória a Deus. E algo que é muito importante, só para a gente poder finalizar, que a nossa igreja aqui, ela tem um núcleo de psicologia gratuito. Que a igreja atende aqui todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, que é para ajudar tanto o pessoal da igreja como a nossa comunidade. Exatamente. Aqui é onde a gente está. Então, assim, como que eu acho, precisa saber essa informação? Vem aqui na igreja, tem um folderzinho, pega ali no final do culto, conversa com a gente, que tenho certeza que vai ser de grande valia. Com Isso certeza. aí, só não fique sofrendo sozinho, né? Isso é verdade. Procure ajuda. Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem que desligar lá, gente. Meu Deus! Jesus amado. Vamos ficar solteiro.